Olá pessoal, então nós vamos agora inaugurar a coluna Hot Topics com uma discussão que não é nova, mas que está longe de ficar fria. Essa discussão é do papel da testagem neuropsicológica no diagnóstico do TDAH. A ideia de discutir isso aqui surgiu no mês de janeiro, quando o Paulo Matos recebeu um belíssimo artigo diretamente do Russell Barkley, escrito pelo Barkley, cujo título é "Testagem neuropsicológica do TDAH não é útil para o diagnóstico. Pare com isso". E esse artigo provavelmente vai ser publicado agora em março, num journal do próprio Russell Barkley, que é o Journal of ADHD Report, em que ele faz críticas duríssimas à insistência nossa em usar testes neuropsicológicos para ajudar no diagnóstico do TDAH. Isso é algo óbvio para quem atua na área e lida com frequência com pacientes que apresentam TDAH. Mas é importante lembrar que no Brasil, um dos principais motivos para o encaminhamento para o exame neuropsicológico é no auxílio diagnóstico do TDAH. E mais do que isso, muitos profissionais de neurologia, de psiquiatria e da própria neuropsicologia ainda alimentam a crença que determinados testes de atenção e funções executivas são fundamentais para que a gente dê o diagnóstico de TDAH ou confirme, ou não confirme esse diagnóstico. E isso absolutamente não existe. Na aula de hoje, nós vamos começar a discutir os pontos levantados pelo Barkley e, em seguida, nós vamos falar de dicas do exame neuropsicológico em casos de que a hipótese neuropsicológica é de TDAH. E nós retornaremos nessa aula a discussão de dois temas que foram discutidos por mim anteriormente: a fragilidade da avaliação neuropsicológica das funções executivas e também os 3 níveis de análise de fenômenos neuropsicológicos, que são construto, operação e função. Por último, nós vamos apresentar para vocês, de forma um pouquinho mais detalhada, a escala de disfunção executiva do Barkley, que é bastante útil na avaliação clínica do paciente quando a hipótese é de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Inicialmente, o Barkley indica, no artigo dele, que semanalmente centenas de pessoas são encaminhadas nos Estados Unidos para testagem neuropsicológica para confirmar ou não o diagnóstico de TDAH. E laudos são produzidos a partir desses testes para poder ser utilizados em agências de emprego, escolas, seguro social, universidade e outras instâncias onde o indivíduo ele vai receber um tratamento diferenciado, tendo em vista a presença ou não do diagnóstico. E no Brasil é muito comum também a gente usar esses recursos, emitindo laudos para escolas, visando a instalação de práticas inclusivas, além de outros casos, como por exemplo para que o indivíduo tenha mais tempo para realizar provas em determinados concursos e em outras instâncias. A questão que o Barkley fala aqui, que ele levanta, é a seguinte: os testes que geralmente são usados, eles são acurados para que o clínico decida se o indivíduo tem ou não o diagnóstico de TDAH? Essa é uma questão muito importante, mesmo porque muitas dessas instâncias cobram que seja usado, um instrumento com números objetivos que separe o grupo clínico de grupo não clínico. Ele coloca uma avalanche de argumentos bem sólidos que mostram que os nossos testes são muito pouco eficientes para que a gente dê o diagnóstico de TDAH. Note, o Barkley está se referindo a testes, ele não está falando do exame neuropsicológico como um todo. Um argumento muito forte que ele coloca é de que entre 35% e 87% das pessoas com TDAH que fazem o exame neuropsicológico, elas não apresentam qualquer alteração em testes de atenção ou funções executivas. Assim, se você confia nos testes neuropsicológicos para dar um diagnóstico de TDAH, a chance de um falso positivo é gigantesca. E você está falando, gente, mas não é possível, será que tem gente que considera só o resultado do teste? A gente vê muito isso na prática. E muitas vezes até o teste, na condição de um complemento às informações clínicas, ainda assim, esse teste, cerca de 35% a 87% das pessoas com TDAH não tem qualquer alteração e ainda assim tem um diagnóstico. Um outro argumento é que os testes são extremamente falhos na identificação de simuladores, já que ir mal em teste de atenção e função executiva é muito simples.
principalmente para aquele paciente que te procura no consultório e que vai ter algum benefício se tiver esse diagnóstico, seja uma hora a mais uma prova, ou fazer uso de uma medicação que ele acredita que vai ser, né, benéfica para ele. Então a simulação é muito fácil nesses testes. Nos casos em que há um déficit identificado em componentes mais sensíveis, como por exemplo o índice de variabilidade ao longo do tempo de testes como o CPT, a tarefa de performance contínua, o diagnóstico ele pode ser de TDAH, mas pode ser de N outros transtornos que afetam a atenção e as funções executivas, como por exemplo transtorno bipolar, esquizofrenia e um tanto de outros transtornos psiquiátricos em que os indivíduos apresentam alterações em atenção sustentada no caso, e em alguns componentes das funções executivas. Assim, quando a gente encontra algum déficit, algum problema, né, o resultado está na faixa clínica, em testes específicos, a gente dificilmente pode inferir, com base só naquilo, de que o indivíduo tem TDAH. A argumentação do Barkley é exemplificada com dados de 2 estudos mais antigos, né, do final da década passada, início dessa década, em que os pacientes com TDAH eles foram comparados a outros grupos, né, que não tinham transtorno, em escalas de sintomas. No primeiro estudo, que é de autoria do próprio Barkley, adultos com TDAH foram comparados a outros adultos que foram avaliados clinicamente, que embora tivessem a suspeita de ter TDAH, não cumpriam totalmente os critérios do DSM para esse diagnóstico. Ou seja, eles apresentavam um quadro subclínico. Esses dados eles foram também comparados a adultos sem qualquer suspeita de ter o diagnóstico de TDAH. As diferenças nas escalas de autopreenchimento, de sintomas de disfunções executivas, elas são substanciais. Se a gente olhar aqui no gráfico, isso fica bastante claro. Aqui nas barras se comparam os 3 grupos. Mas se a gente olhar para a parte dos testes, essa diferença, embora ela exista, ela é muito menos expressiva. E é interessante que nesse estudo, os autores usaram testes que nós corriqueiramente usamos na nossa avaliação neuropsicológica. Testes como, por exemplo, o DigitSpan, o Wisconsin, o CPT, o Stroop, os 5 pontos. Note que a diferença ela é substancial quando a gente usa escalas, mas quando a gente usa os testes, a diferença ela é muito pouco significativa do ponto de vista clínico. Bom, no outro estudo exemplificado pelo próprio Barkley, o estudo de Milwaukee, que é um estudo super famoso para quem lida com TDAH, certamente conhece, já leu alguma coisa desse estudo, os autores compararam pacientes adultos que tinham diagnóstico de TDAH no momento da avaliação, adultos que tiveram diagnóstico, mas que naquele momento da avaliação não preenchiam mais os critérios de diagnóstico, e controles normais. Como pode ser visto aqui no gráfico, novamente, os testes eles foram muito menos eficientes para separar indivíduos que têm TDAH dos outros 2 grupos. As escalas de autopreenchimento, novamente, se mostraram muito mais eficientes para separar, para diferenciar os 3 grupos. Os estudos com testes individuais, ou mesmo com baterias de exame neuropsicológico, mostram que esses instrumentos reportam, na maioria das vezes, indicadores de sensibilidade, de especificidade, no máximo razoáveis. E o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo, que são outras propriedades importantes quando eu estou falando de instrumentos para diagnóstico, geralmente eles não são reportados nesse estudo. O que a gente tem de estudos falando da acurácia desses instrumentos para separar indivíduos com TDAH de indivíduos que não têm TDAH, esses resultados eles são muito decepcionantes e mostram que os instrumentos são no máximo razoáveis, deixando uma grande margem de falsos positivos e de falsos negativos. Uma outra questão muito importante é o nível intelectual do paciente que está sendo examinado. Isso é um importante fator de confusão. Embora a correlação entre testes de inteligência e de funções executivas não seja, na maioria das vezes, alta, ir mal em teste de função executiva é muito mais frequente naqueles indivíduos que apresentam um nível de inteligência de médio para baixo. Então, os resultados nos testes de funções executivas, eles podem refletir, na maioria das vezes, um bom número de vezes,
alterações mais globais do que específicas nessas funções. Isso é um outro ponto que o neuropsicólogo ele deve levar em consideração. Sempre comparar o nível de inteligência do indivíduo com os resultados e scores de testes específicos. O próximo argumento, e esse é um argumento muito forte, é de que os testes de funções executivas em pacientes com TDAH não apresentam qualquer relação, ou na maioria dos estudos até agora, esses testes não apresentam relação com a atividade de vida diária. Os testes de funções executivas, no caso do TDAH, não apresentam bons indicadores de validade ecológica. Eles apresentam aqueles índices que nós vimos na aula de janeiro, os índices de verossimilhança e de veracidade, muito baixos, e isso torna esses instrumentos pouco úteis para a gente predizer como o indivíduo vai se sair em coisas do dia a dia. Por fim, o Barkley critica os testes que nós usamos para avaliar funções executivas como um todo. São testes que envolvem aspectos geralmente frios das funções executivas, como a gente já viu em aulas anteriores. Eles apresentam um formato totalmente diferente da realidade. Por exemplo, construir em pinos, configurações visuais usando bolinhas, ou selecionar cartas de acordo com características como cor, forma e quantidade, são coisas muito abstratas e muito diferentes das coisas onde as dificuldades do paciente com TDAH aparecem no dia a dia. E o que é mais contundente, esses testes, eles têm uma falha grotesca em caracterizar o aspecto temporal do funcionamento executivo. Os testes duram minutos e os pacientes com TDAH apresentam dificuldades em planejar, implementar, monitorar e ajustar o seu comportamento, as mudanças na eficiência da tarefa, e isso pode demorar horas ou dias, até meses, até que o prejuízo se torne realmente visível. Isso a gente não consegue captar de forma alguma com os instrumentos que a gente tem na atualidade. O Barkley conclui essa crítica alegando o que a gente sempre discute aqui na nossa formação continuada. A avaliação do TDAH é clínica, envolve uma coleta cuidadosa do histórico, do desenvolvimento, de registros anteriores, como histórico escolar, ocorrências, registros relacionados ao trabalho, informações de várias fontes colaterais, como família, trabalho, escola, uso de escalas de avaliação de sintomas de TDAH preenchidas pelo próprio paciente e por outras pessoas, além da testagem objetiva, obviamente, que vai avaliar módulos cognitivos como inteligência geral, habilidades acadêmicas, o que vai ser particularmente interessante, principalmente quando eu suspeito de alguma comorbidade, como, por exemplo, os transtornos de aprendizagem ou alguma deficiência mais global do ponto de vista cognitivo. E para continuar essa discussão, nós vamos voltar à nossa aula de janeiro, da formação continuada, quando a gente discutiu os 3 níveis de explicação que geralmente são usados em neurociência cognitiva para a gente entender como que esses processos eles podem ser caracterizados. Então vocês vão lembrar que nós temos o nível do construto, que é aquele nível mais teórico, mais abstrato, o nível da operação, onde geralmente a gente posiciona aquelas medidas, como por exemplo os testes neuropsicológicos, e o nível da função, que é onde a gente observa comportamentos, onde a gente identifica coisas acontecendo no mundo real. Como nós vimos, um construto em neuropsicologia é uma definição abstrata de um recurso cognitivo, de um recurso mental que a gente usa para performar coisas no nosso dia a dia, como, por exemplo, as funções executivas. Já as operações são processos que acontecem no indivíduo que estão relacionados a esse construto, a um ou mais construtos, e podem ser medidos objetivamente com recursos experimentais ou com os nossos testes neuropsicológicos, psicológicos. E quando a gente pede, por exemplo, para o indivíduo falar na ordem inversa, uma sequência grande de números, a gente pode observar o aumento do gasto de tempo na tarefa, bem como quantificações do fluxo sanguíneo em determinadas regiões de alguns circuitos cerebrais específicos envolvendo o córtex pré-frontal. Essa
operação, ela provoca modificações que são observadas aí no nível do indivíduo, seja no nível fisiológico, seja no nível comportamental, como, por exemplo, a redução da velocidade de processamento. Já o nível da função, ele é um pouco mais complexo, porque ele é ecológico, e é aquele que está relacionado ao uso de todos esses recursos cognitivos às demandas do dia a dia. É aí que aparecem as queixas, os prejuízos, é geralmente a partir daí que as pessoas nos procuram para um atendimento clínico. Vamos pegar, por exemplo, uma tarefa experimental muito usada em neuropsicologia, que é o teste de seleção de cartas de Wisconsin. Ele foi desenvolvido na primeira metade do século passado para avaliação de formação de conceitos. E hoje é uma medida muito usada na avaliação neuropsicológica do construto funções executivas. A operação que o indivíduo deve fazer nesse instrumento é categorizar cartas de acordo com critérios que são modificados de forma flexível ao longo do teste. Esses critérios, como quem aplica sabe, são critérios que vão modificando na medida que o indivíduo vai performando a atividade. A função comportamental observável é uma só: seleção de cartas ao longo do tempo. E aí nós nos perguntamos, o que isso tem a ver com outras funções no dia a dia? O que isso quer dizer para o clínico? Teoricamente, um indivíduo que vai mal no descanso, ele também teria outras dificuldades comportamentais em contextos que envolveriam a necessidade de flexibilizar o seu comportamento a partir das pistas ambientais ou mesmo de categorizar coisas, trabalhar com categorias, né, de elementos, agrupando os elementos em categorias específicas. Mas aí que está o grande problema. O grande problema é que o teste de seleção de cartas de Wisconsin não tem se mostrado ao longo dos anos, de forma consistente, uma medida que prediz dificuldades funcionais no dia a dia na maioria dos grupos clínicos onde ele frequentemente é utilizado. E esse é um dos sustentáculos da crítica do Barkley e que também tem sido sugerida por vários autores, como, por exemplo, o Paul Burgess, que nós vimos em janeiro, extensivamente um pouco do que ele pensa sobre a validade ecológica, e isso tem colocado em xeque o exame neuropsicológico. A gente precisa falar sobre isso, porque a nossa prática, as nossas decisões estão sendo feitas em cima de instrumentos que talvez não tenham tanta validade ecológica. O exame neuropsicológico só vai continuar tendo alguma aplicação se nós começarmos a nos preocupar prioritariamente com esse nível funcional comportamental. E não ficar protagonizando, né, construtos e operações abstratas como se isso fosse mais importante do que as coisas que acontecem no dia a dia. O Burgess chama a atenção ainda para o fato de que uma boa tarefa para pesquisa experimental não vai ser necessariamente uma boa tarefa para a clínica. Então, muitos testes que nós usamos na clínica, eles foram extremamente úteis em estudos experimentais em neurociências e boa parte da fama desses instrumentos decorre das inúmeras publicações científicas onde eles foram utilizados como método. E aí a gente pode citar vários exemplos disso, como, por exemplo, o teste de seleção de cartas de Wisconsin, a Torre de Londres, diferentes versões do Stroop. Note que eu não estou falando aqui que esses testes não têm aplicação clínica. Calma lá, não estou falando isso. O que eu estou falando é que muitas vezes a gente não questiona a aplicação desses testes em casos específicos onde eles não se mostram tão úteis. Todas essas tarefas, né, embora elas tenham sido muito úteis para investigar coisas relacionadas à atividade de circuitos frontostriatais, isso não é garantia de que essas tarefas sejam realmente úteis para avaliar a funcionalidade executiva de um paciente no dia a dia. E bem ou mal nessas tarefas pode não ter nenhuma relação com conseguir cuidar das próprias finanças, da própria agenda, gerenciar o tempo e outras coisas que um paciente com TDAH apresenta em termos de prejuízo no dia a dia. Os pontos levantados pelo Burgess e que, de certa forma, né, batem bastante com aquilo que o Russell Barkley argumentou nesse artigo que vai ser publicado agora, eles
colocam em xeque o uso indiscriminado e a superconfiança que nós temos nos testes de funções executivas, em particular o uso desses instrumentos para avaliação de pacientes com TDAH. O Barkley ele tem uma sugestão, uma saída, uma grande dica para o exame neuropsicológico, que é o foco no nível funcional. E a gente volta para a aula de janeiro, é exatamente o que o Burgess também sugere. Ele aponta para a necessidade de explorarmos os sintomas, os comportamentos, os prejuízos reais desses pacientes. E foi justamente por esse intuito que ele desenvolveu uma escala, que na verdade hoje é uma família de escala, que são as escalas relacionadas à avaliação dos sintomas de disfunção executiva, particularmente úteis para avaliar indivíduos com TDAH. Como essa escala foi recentemente publicada no Brasil, uma versão brasileira, da qual o Paulo Matos e eu participamos junto com o Victor Poliano Godoy, nós vamos apresentar essa escala com um pouquinho mais de detalhes, porque nós acreditamos que ela pode ser bastante útil para vocês no dia a dia. A escala de avaliação de disfunções executivas de Barkley, ou simplesmente BDFs, como a gente vai chamar a partir de agora, é um instrumento que foi desenvolvido ao longo de 10 anos pelo Barkley. Ele publicou uma série de artigos entre 2001 e 2011 e, posteriormente, ela se transformou num instrumento disponível para clínicos de diferentes formações. É um instrumento não restrito, pode ser usado por psicólogos, por médicos, por terapeutas ocupacionais, por fonoaudiólogos, com o objetivo de avaliar a disfunção executiva, principalmente em indivíduos com suspeita de TDAH. Para compreendermos a BDFs, vamos voltar aqui no modelo de 3 níveis do Burgess. Na BDFs, o indivíduo ele vai classificar de acordo com uma escala de 4 opções de classificação, que varia de nunca, raramente, até muito frequentemente, 89 frases que refletem comportamentos, situações onde o indivíduo pode refletir algum tipo de disfunção executiva. Nós não encontraremos aqui informações sobre construtos e nem tampouco caracterizaremos operações a partir de testes ou tarefas. A gente não vai ter índice de memória operacional, índice de controle inibitório, não. Nós faremos a caracterização de coisas que acontecem no dia a dia e que refletem a provável presença de disfunção executiva. As áreas de comportamento que a BDFs contempla, elas envolvem administração do tempo, organização e resolução de problemas, autocontrole, automotivação e a autorregulação das emoções. Além disso, a escala apresenta 2 outros scores relacionados à presença de sintomas de TDAH e à presença global de disfunção executiva. Agora, nos próximos slides, nós vamos falar da definição de cada um dos fatores que são avaliados pela BDFs. O primeiro fator é o de administração do tempo. Esse fator está relacionado à capacidade do indivíduo de se organizar para fazer diversas coisas, dentro de prazos estabelecidos, de forma organizada, com início, meio e fim. Informa sobre procrastinação, capacidade de planejar, monitorar tarefas ao longo do tempo. E nessa escala, para vocês entenderem o que a gente está chamando de administração do tempo, vamos pegar 3 itens aleatórios que fazem parte desse fator da BDFs, para vocês poderem ver o que está sendo referido como administração do tempo. Vamos pegar esses 3 itens aqui. Procrastino ou adio fazer coisas até o último minuto. Tenho problemas em completar uma atividade antes de iniciar uma nova. E tenho dificuldades em cumprir promessas ou compromissos que eu possa ter assumido com outras pessoas. São 3 dos vários itens que compõem o fator de administração do tempo. O segundo fator, acho que a gente vai avaliar aqui, é o de auto-organização e resolução de problemas. E o que a BDFs se refere quando ela fala de auto-organização e resolução de problemas? Esse fator inclui a nossa capacidade de estabelecer uma meta, métodos, prazos, implementar projetos e monitorá-los ao longo do tempo, fazendo ajustes necessários, se é que esses ajustes serão necessários.
Então, esse fator, ele contempla um dos aspectos que os testes geralmente não pegam, que é o componente transtemporal das funções executivas. E aí, novamente, como alguns exemplos de item desse fator, a gente pode mostrar aqui, né, 3 exemplos. Sou incapaz de apresentar ou inventar tantas soluções para problemas quanto os outros. Não consigo focar a atenção em tarefas ou no trabalho tão bem quanto os outros. Sou propenso a fazer coisas sem considerar as consequências. São 3 exemplos de itens que estão incluídos aí dentro deste fator. Já o terceiro fator da BDEFS é o fator de autocontrole e inibição. E o que quer dizer isso de acordo com a BDEFS? Quando a gente fala de fator de autocontrole e inibição, a gente está falando de uma gama de comportamentos que são relacionados à impulsividade, à inibição de respostas impensadas e automáticas, à tomada de decisão sem pensar nas consequências de longo prazo e também, mas num grau um pouquinho menor, porque a escala ela foca principalmente nisso que eu acabei de falar, mas ela também abrange em menor grau a dificuldade em levar em consideração a perspectiva de outras pessoas e as consequências do próprio comportamento sobre outras pessoas. Nesse fator, a gente pode encontrar itens como, por exemplo, esses 3 aqui. Estou falando de 3 itens entre vários itens que estão expostos aí na BDEFS e que se referem a esse fator especificamente, tá? Então vamos lá. Tenho dificuldade em ser objetivo com as coisas que mexem comigo, que mexem emocionalmente comigo, né? Tenho dificuldade para seguir as regras em uma situação. Não tolero muito bem situações frustrantes. São 3 itens que são exemplos de itens desse terceiro fator da BDEFS. O quarto fator é o fator de automotivação. Teste geralmente não pega essas coisas, né, gente? O que é a automotivação? É a dificuldade que a pessoa tem de sustentar projeto, é o quanto que ela fica entediada facilmente, o quanto que ela não se mobiliza para fazer coisas e outros comportamentos que muitas vezes são chamados de comportamentos preguiçosos. E aí, novamente, vamos pegar alguns itens para vocês entenderem, né, o que está dentro desse fator na escala na BDEFS. Então, vamos lá. Tenho que depender de outros para me ajudar a terminar o meu trabalho. O meu desempenho no trabalho não tem consistência na quantidade e na qualidade. Os outros me dizem que sou preguiçoso ou desmotivado. São 3 itens aí que exemplificam o quarto fator da BDEFS. O último fator é o de autorregulação emocional, o qual a gente poderia falar, né, que talvez reflita um pouquinho os componentes mais quentes das funções executivas. Isso vai abranger uma série de comportamentos em situações que as pessoas devem controlar suas reações frente às frustrações, às situações socialmente desgastantes, emocionalmente intensas, e itens desse fator vão incluir uma série de situações do dia a dia que a gente vai lembrar sempre do conceito lá de função executiva quente. Isso é uma outra vantagem dessa escala, ela nos informa algumas situações do dia a dia que refletem esse componente mais quente das funções executivas. Então vamos lá para os 3 itens. Permaneço emotivo ou chateado por mais tempo que as outras pessoas, né? No caso, especificamente do item, permaneça emotivo ou chateado por mais tempo que os outros. Não consigo ver o lado positivo de fatos negativos quando sinto emoções fortes. Eu não consigo redirecionar minhas emoções para formas ou soluções mais positivas quando fico chateado. Então são 3 exemplos aí de itens que comporiam o quinto fator da BDEFS. E como é feita a correção da escala? Além dos scores brutos de cada fator, você vai somar todos os pontos obtidos pelo sujeito e isso lhe dará um score total.
Também há um segundo score, que consiste na contagem de sintomas de disfunção executiva, e isso consiste na soma de todos os itens que o indivíduo marcou ao longo dos 89, com os scores 3, que eu score frequentemente, ou 4, muito frequentemente. Após calcular os pontos brutos dos 5 fatores e da pontuação total, depois também do total de sintomas de disfunção executiva, você vai então classificar os resultados de acordo com as tabelas que estão ao final do manual, que correspondem às normas brasileiras. As normas brasileiras têm uma peculiaridade, né? Nós encontramos no estudo diferenças entre os sujeitos de acordo com a idade e escolaridade, então nós temos tabelas específicas para diferentes grupos etários e também para diferentes grupos de escolaridade. A amostra brasileira é uma amostra grande, a gente incluiu aí quase 1.300 sujeitos, se não me engano foram 1.295 sujeitos, e as idades contempladas por essa escala, elas vão de 18 a 70 anos. Agora, no caso específico daquele índice que eu mencionei para vocês, total de sintomas de disfunção executiva, há uma tabela única que não é separada por idade ou por escolaridade. Essa tabela ela reflete uma opção do manual original. Então, para o índice total de disfunção executiva, aqueles itens em que o indivíduo marcou 3 ou 4, a gente tem uma tabela só em que a gente classifica todos os sujeitos. É uma tabela única que não é separada por idade, por escolaridade, como as outras. A escala também tem um índice específico de disfunção executiva associado ao TDAH, que reúne uma série de sintomas que são mais característicos desse transtorno. Essa escala é composta por 11 itens entre os 89, que, de acordo com o Barkley, estariam mais comprometidos em pessoas com TDAH. E são esses itens aqui que estão no slide. Para esses scores, né, relacionados ao índice de disfunção executiva no TDAH, nós também temos tabelas que são classificadas de acordo com a idade e escolaridade. Então, o único caso que tem uma tabela única, né, independentemente de idade e escolaridade, seguindo o manual original, é para a quantidade de sintomas de disfunção executiva. Todas as outras nós temos tabelas separadas por idade e escolaridade. Vejamos agora um caso para fim de exemplificação. Esse é um homem de 38 anos, casado, com um nível de escolaridade altíssimo, doutorado, professor universitário, que tem dificuldades específicas na carreira, relacionadas à organização, planejamento, cumprimento de prazos, também tem dificuldade no controle financeiro e no cuidado com os próprios pertences. Perde muitas próprias coisas, carteira de motorista, carteira de identidade, enfim. E um belo dia, esse homem ele leu um livro sobre adultos com déficit de atenção e hiperatividade, o livro do Holloway, Tendência à Distração, e ele procurou uma avaliação neuropsicológica, a qual descartou a hipótese de TDAH, porque o indivíduo ele tinha um desempenho excelente em medidas cognitivas, principalmente de funções executivas e de atenção sustentada. Além disso, esse paciente ele tinha sintomas depressivos importantes, documentados a partir da aplicação do inventário Beck de depressão, segunda edição. Bom, a ausência de achados significativos nos testes de funções executivas e a presença dos sintomas de depressão presentes no relato do paciente, também aferido pelas escalas, fez com que o raciocínio clínico do profissional que atendeu fosse na direção de descartar o diagnóstico de TDAH e explicar as dificuldades a partir das consequências do quadro depressivo. E o paciente então procura o psiquiatra para começar o seu tratamento e esse psiquiatra encaminha para uma reavaliação. E aí algumas considerações importantes sobre o caso. Como nós vimos no início da aula, um paciente com TDAH ele pode ir muito bem em testes neuropsicológicos de disfunção executiva, mesmo apresentando importantes problemas e prejuízos no dia a dia relacionados à organização, planejamento, solução de problemas, tomada de decisão, enfim. A gente tem que lembrar que muitos dos testes que nós usamos, como a gente falou várias vezes nessa aula de hoje, eles têm
a uma duração restrita, um tempo restrito, são artificiais, são feitos com a supervisão do clínico que está aplicando, e eles foram desenvolvidos para aferir desempenho de pessoas com dificuldades muito acentuadas, como em casos de traumatismo crânioencefálico e outros em que as disfunções executivas aparecem mais pronunciadas. A segunda coisa muito comum no exame neuropsicológico, que a gente vê muito frequentemente, é que algumas pessoas elas desconsideram a presença de comorbidades. E a depressão ela aparece em 20%, em torno de 20%, de acordo com o Kessler, um artigo de 2006, muito legal, que avaliou a comorbidade de depressão e TDAH, cerca de 20% das pessoas com TDAH também têm um quadro depressivo. E aí então foi feito um novo exame clínico do paciente, envolvendo a equipe interdisciplinar, um neuropsicólogo, um psiquiatra, e a avaliação ela utilizou métodos um pouco diferentes da primeira. A gente fiou muito no histórico do paciente, dos sintomas e prejuízos que ele apresentava ao longo da vida, e analisando o histórico clínico do paciente, a gente vê que ele tem sintomas significativos de desatenção relatados tanto pelo irmão mais velho quanto pela mãe, quanto pela sua mãe. Seu rendimento acadêmico sempre foi top, sempre foi super satisfatório. Ele era um menino muito bom em termos de desempenho acadêmico, mas era esquecido, desatento, sempre perdeu os próprios pertences, tinha um desempenho ruim em coisas fora da escola. Geralmente esse desempenho ruim era explicado por desatenção, por um excesso de distração. E esses sintomas eles estiveram presentes desde o início da vida escolar e sempre caracterizavam o nosso paciente. Na faculdade eles contam, tanto o irmão quanto o próprio paciente, de que o apelido dele era Rubinho, porque sempre chegava atrasado, sempre entregava as coisas fora do prazo. Nada contra o Rubens Barrichello, mas esse apelido ele ajuda muito a caracterizar o atraso, o não cumprimento de prazos do paciente. E as dificuldades também estavam presentes após a vida acadêmica. Na vida profissional ele tinha muitas dificuldades. Ele teve que prorrogar a defesa do mestrado no semestre, do doutorado também. Como professor universitário ele tinha muitas dificuldades em coisas simples, como por exemplo, entrega das notas, orientação dos alunos, entrega de relatórios no seu departamento, esquecia datas de bancas de avaliação, entre outras dificuldades que eram muito frequentes, coisas que caracterizavam ele em relação os pares dele o viam como alguém que você não podia contar tanto em termos de presença, de prazo, enfim. E em casa, as questões de contas, de gestão de contas, de compromissos domésticos, eram delegados para a esposa. Então aí os prejuízos não apareciam tanto. Nesse caso, todo histórico de desenvolvimento é compatível com a hipótese de TDAH. Nós já temos uma avaliação neuropsicológica que foi feita anteriormente, sem qualquer alteração significativa, nenhuma discrepância entre os módulos cognitivos avaliados, e agora então a gente vai selecionar outros métodos para nos ajudar nesse raciocínio clínico. Nesse caso, nós usamos, além das escalas, a entrevista baseada no DSM-5. As 3 escalas que foram utilizadas foram a SRS-18, que é uma escala que já foi discutida aqui na formação continuada, e ela é específica para avaliação dos sintomas do TDAH. Além dessa escala, nós usamos a BDEFS e uma escala que é muito bacana quando você tem a suspeita do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em adultos, que é uma escala que avalia prejuízos funcionais em indivíduos com TDAH, é a EPF-TDAH. Então, essas 3 escalas, mais a entrevista baseada em DSM-5, foram um complemento que nós fizemos à primeira avaliação que foi realizada. E aí, pessoal, conforme a gente pode ver aqui nesse slide, a despeito do desempenho normal nos testes que foram aplicados pelo neuropsicólogo anterior, o paciente ele tem indicadores substanciais de dificuldades de atenção, aferidos pela SRS-18. Na BDEFS, ele tem alteração em vários índices, ele tem problemas na capacidade de administrar tempo,
auto-organizar, solução de problemas, autocontrole, inibição, automotivação. Ele tem um score total da escala bastante elevado, ele tem um total de sintomas de crise executivos e o índice de TDAH também bastante alterados. Quanto aos prejuízos que foram evidenciados com a escala de prejuízos funcionais do TDAH, aparecem dificuldades expressivas na gestão da carreira, nas finanças e no cuidado com a própria saúde. E, por fim, na entrevista baseada no DSM-5, foi verificado que o paciente tem dificuldades, tem sintomas que são característicos do TDAH e também de um quadro atual de depressão maior. Muitos poderão afirmar que o que foi feito aqui não foi um exame neuropsicológico, simplesmente porque a gente não usou nenhum teste, já que a avaliação anterior, o profissional já tinha usado uma série de recursos para avaliar funções executivas e não tinha nenhuma alteração identificada nas provas relacionadas à atenção sustentada, diferentes domínios das funções executivas. Bom, a gente tem que desatrelar a ideia de que testes são os que caracterizam a avaliação neuropsicológica. O raciocínio clínico da neuropsicologia vai muito além do tipo de instrumento que você usa. Se nós olharmos aqui novamente para esse slide, tema que foi amplamente discutido hoje em janeiro, nós vemos aí os níveis de construto, operação e função. O foco dessa avaliação foi no nível das funções observáveis, coisas do dia a dia, sintomas, queixas, situações que geralmente levam o paciente aos prejuízos funcionais que ele relata e que levaram à suspeita do TDAH. O fato de não termos feito a avaliação das operações a partir de testes e tarefas não torna esse exame menos preciso. Pelo contrário, é muito importante que você, enquanto clínico, saiba quando usar e quando não usar determinados instrumentos. O que foi falado aqui hoje é que os nossos testes de funções executivas apresentam limitações importantes quando usados para separar indivíduos com TDAH de indivíduos sem esse diagnóstico. Assim, o que temos no momento é que o exame neuropsicológico do TDAH ele deve se valer sim de instrumentos que foquem aqui neste último nível, no nível das funções. Isso pode ser de grande valia para você enquanto clínico.